Olá, você que está acompanhando a programação do portal Fala Litoral, você que nos segue através das redes sociais, está começando mais um Sem Restrições. Lembrando que esse nosso programa, ele passa no nosso canal do YouTube, passa também no nosso Facebook, ele está na nossa TV Web semanalmente para você acompanhar o nosso programa Sem Restrições, entre outros que você acompanha na nossa grade de programação. Desde já, muito obrigado por estar conosco, acompanhando a nossa programação. Marca lá no seu canal do YouTube, vai no nosso canal do YouTube, marque lá notificações para que você receba sempre ao vivo, quando nós entrarmos ao vivo, alguma postagem, você receba a notificação e fique por dentro. Se inscreve no nosso canal também. Hoje eu vou conversar, vamos falar sobre esporte, mas um esporte diferente para você. Diferente porque você vai entender. Não vamos falar de futebol, mas vamos falar de futebol também. Não vamos falar de outras atividades, de eventos. Vamos falar de um modo geral, porque nós vamos conversar com a Aline Damolin, que é sócia-diretora da CELD, que é um centro de esporte e lazer aqui em Balneário Camboriú. Um espaço maravilhoso, quem não conhece está aí disponível para você conhecer. E ela vai dar detalhes, vamos falar sobre esse assunto. Ele fica em Balneário Camboriú, numa localização privilegiada, mas depois vamos falar sobre isso. Aline, primeiro, muito obrigado por estar aqui participando do Sem Restrições para bater esse papo. Você que já tem uma certa bagagem nesse meio de comunicação, né? E vai estar trazendo aí um pouquinho dessa sua empresa, a CELD, esse espaço maravilhoso aqui em Balneário Camboriú. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Sem Restrições. Tudo bem, Lacerda? Tudo bem? Pessoal que está nos ouvindo, assistindo, um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. E é sempre bom a gente compartilhar, né, a CELD, os esportes. Vamos falar de futebol, mas não é bem futebol. Vamos falar de esporte, mas não é bem esporte, né? Não é nenhuma treinadora, antes de mais nada. Então, acabei me tornando treinadora de equipes, né? Porque a gente tem que treinar uma boa equipe para dar um bom atendimento para os nossos clientes. Mas não de futebol especificamente. Mas não de futebol. Eu queria que você contasse, antes da gente falar da CELD e dar mais detalhes, falar um pouquinho da tua história, rapidamente, um resumo de quem é. Um resumo. Vou fazer um resumo bem rapidinho para não demonstrar a idade, né? Quando você falou já tem bastante bagagem. Opa, como assim bastante bagagem? Bagagem profissional, né? Já tem sim, né? Não é muito... a idade não é longa, mas começou cedo, né? Isso é verdade, isso é verdade. Até, inclusive, a gente também está com o nosso canal no YouTube. Isso, né? Quero deixar aqui também, quem já acabou de seguir o Portal Litoral, siga a gente também. Claro. A CELD Praça de Esportes. CELD com C, Centro de Esportes e Lazer da Almolim. Eu sigo, viu? Sim, eu vi. Ativa o sininho. Isso. E a gente também sempre tem entrevistados lá. E na última semana a gente entrevistou o Henrique da Reiki, né? Ele assumiu a empresa do pai, teve uma sucessão familiar com 23 anos. E foi mais ou menos nessa idade, Lacerda, que eu assumi a CELD. Então, quando eu estava conversando, é como se passou uma retrospectiva. Com 24 anos, eu vim, né? Eu morei um tempo no exterior, fiz especializações lá, estudei e voltei para o Brasil justamente com essa proposta da família de assumir esse negócio, a administração. Bom, eu sempre fui envolvida no esporte, não virei atleta, mas eu estava sempre na torcida. Sim. Sou natural de Itajaí, aqui do ladinho. Sim. Catarina. Então, quando eu assumi a CELD, eu tinha apenas 24 anos. E cheia de sonhos, cheia de vontade de fazer um negócio acontecer, fazer um negócio dar certo, né? Um empreendimento familiar. Hoje já passamos pela sucessão, hoje está sobre 100% da minha administração. Sim. Né? Veio o meu pai, é meu mentor, meu primeiro mentor na vida, sempre me ensinou muito sobre negócios, é formado em contabilidade. Então, em termos de contabilidade e números lá, eu acredito que esse foi um dos fatores principais para ter dado certo a nossa empresa, né? A gente e aí eu tendo essa bagagem dele, essas dicas, eu migrei para a gestão de pessoas. Foi onde eu me especializei, onde eu formei em marketing lá fora, formada em administração, fiz gestão de pessoas e agora recentemente sou formada pela Universidade de Nova York em gestão executiva de negócios. Então, eu gosto muito dessa área e poder investir em pessoas, em estudar sobre negócios e, ao mesmo tempo, trabalhar com esporte e lazer, que é a melhor parte da vida da pessoa, né? Os nossos clientes, eles vão lá para se divertir, eles vão lá para buscar uma qualidade de vida, vão lá para extravasar. Então, poder ofertar isso é muito satisfatório. E isso que eu sinto, isso que sempre me alimentou
ao longo desses 15 anos. Na verdade, esse mês eu estou fazendo 15 anos de CELD. 15 anos, 15 né? anos. Pois é. É um tempo significativo que você está à frente. E o que a gente percebe aqui na região, e agora partindo um pouquinho para falar da CELD, é o crescimento. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer lá atrás, exatamente, já tem esse tempo todo, quando na época da RIC fazia, né, adorava aquela Copa, época. Gostava, né, Sim, da Copa RIC, era um me evento. diverti muito. Então é uma longa história aí, um trabalho que você desenvolveu e que o amadurecimento profissional, ele aconteceu também na prática, né? Você vivendo o negócio da sua família e desenvolvendo. E o crescimento da CELD é espantoso para quem vê de fora, não para quem está lá dentro administrando, que você sabe o esforço que você empenhou para isso, né? Sim. Mas ele é espantoso, assim, como você conseguiu, nesse tempo aí, mudar o conceito, mudar a forma de apresentação. Não é mais só quadra de futebol, como se pensava antigamente, né? Sim, foi em 2018, um pouco antes da pandemia, realmente eu comecei como eu sou muito criativa, muito curiosa e por mais que a família fala ali, sossega, para, assim, mas não consigo. A gente tem que criar mais. Sim. Então, em 2018 eu comecei a imaginar como seria uma quadra de futebol agregando outras atividades para a família. Por que não? Eu venho de uma base familiar muito forte. Então, imagina, uma empresa com sucessão familiar, né? Veio do Xixo, né? O Sérgio Gotardo. E ele também abriu mão de muita coisa para honrar a família dele também. Sim. Né? Então, isso é algo muito forte na nossa raiz. Então, eu comecei a imaginar como que eu poderia estar fazendo para unir tudo isso. E, na época, lógico, antes da pandemia, todo mundo me chamou de louca. Ela disse, olha, como que você vai fazer isso com futebol, Lindo? Você não vai conseguir. Eu disse, no meu mundo, eu vou conseguir. Você vai gastar muito em marketing. Eu disse, eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre conseguir fazer um centro esportivo, realmente. Porque a gente sempre se posicionou como um centro esportivo, né, Lacerda? Mas nós sempre tivemos apenas quadras de futebol. Exatamente. E ficamos muito conhecidos para o público do futebol aqui na nossa região, né? E o meu desafio era esse. Então veio a pandemia, veio o ciclone, e aí foi aonde eu vi que era a oportunidade realmente de tirar o projeto do papel e trazer essa praça esportiva para Balneário Camboriú. Só para explicar, veio o ciclone, para quem não acompanhou, pois né? Verdade. Você vê a pandemia, todo mundo acompanhou. Pandemia, todo mundo viveu. O ciclone é legal você só fazer um... É verdade. Um adendo aí. O ciclone foi no dia, a gente nunca vai esquecer, na data do dia 30 de junho de 2020. Foi aquele ano, foi muito recorrente aqui na nossa região, realmente. Tivemos alguns ciclones e nessa data em especial, a gente sofreu, né, com essa tragédia. Sim. Graças a Deus era pandemia, então a gente teve apenas um ferido. Toda a estrutura de 1.000 metros quadrados, toda a nossa área de lazer veio ao chão. Né, cozinha, bar, todas as churrasqueiras, as quadras ficaram intactas. Então, e lá no dia estava jogando o Marcílio Dias, porque somente o futebol profissional estava liberado. Treinando, né? Treinando. Isso, estava treinando. Então, apenas um foi machucado, o pessoal da equipe técnica deles, e graças a Deus realmente estava vazio, era pandemia. Então, foi aonde a gente reconstruiu, né, com um projeto maravilhoso lá da Vanessa, a arquiteta aqui da nossa cidade, que trouxe para, né, tirar... Eu admiro os arquitetos, né, Lacerda, porque eles têm esse dom de tirar uma ideia e colocar no papel e acompanhar a obra junto de um engenheiro para colocar como a gente imaginou. Você conta uma história, eles conseguem escrever um livro. Você dá uma frase, ele escreve um livro com a tua ideia, né? É verdade. Visualmente falando, é o trabalho do arquiteto. É o trabalho do arquiteto. Ele desenha para você. Isso. Então, foi isso que a gente passou. Então, a minha proposta sempre foi entregar o melhor para a nossa cidade, para o nosso cliente, para o nosso público, né? Sim. E hoje a gente conseguiu, sim. Hoje a gente está lá com inúmeras famílias. O pai, né? O pai da família joga futebol. Enquanto isso, a mãe está no Pilates, filhas e filhos no estúdio de academia. E pode estar jogando beach tênis também. Então, a gente realmente construiu um shopping do esporte e lazer, que eu falo. Pois é. Você saiu das quadras de futebol para uma ampliação muito maior das atividades. Hoje, quantas atividades é possível usar ou praticar na CELD?
que você oferece hoje nessa estrutura de esporte e lazer hoje? Olha, temos um hub bem, né, um leque bem extenso, com bastante opções. A gente tem o futebol da grama sintética, Sim. com quatro dimensões de quadra diferentes. A gente tem o beach tênis, areia, quadra de areia. Nós temos o pilates, temos o estúdio de academia, a XFIT, nosso parceiro também. A gente tem ginástica rítmica para crianças, meninas e meninos. Temos jiu-jitsu, hoje a gente está com uma turma infantil também. Temos Muay Thai para turma adulta. Sim. Temos vôlei de praia, aula de vôlei de praia também, aula de beach tênis. A gente tem hoje, a gente está com 4 parceiros de escolinha de futebol. Então, quem está nos assistindo, tá, o seu filho a partir de 1 ano, 2 anos, a gente já tem escola para essa idade. Que legal. E depois você pode ir acompanhando, né? Quiser conhecer outros profissionais, acompanha a criança até a fase da adolescência. Sim. Estamos com um projeto para trazer também uma escola de futebol para adolescente e juvenil, para justamente já lançar no mercado. E a gente cada vez mais quer se especializar nessa parte de realizar sonhos, que falamos assim. Sim. Então, seja o sonho de um atleta, seja um sonho de um colaborador que serve a nossa empresa, a gente contribui para que ele realize os sonhos dele, seja o sonho de ter uma qualidade de vida, uma pessoa que quer ir lá praticar sua atividade física. E fora isso, Lacerda, a gente desenvolve N projetos. A gente gosta muito de trabalhar com social também. Recentemente a gente fez um almoço beneficente. Pois dia 29 divulgamos lá através divulgaram. Da Trans 99. Isso, a gente contribuiu com a AMA. Aqui também a gente botou banner. É verdade, é verdade. Então, e agora a gente está fechando a Copa Cristã com Flávio Santos. Lembra que você nos... É verdade, você foi a nossa ponte. Deu super certo. E ele já está divulgando, vai iniciar dia 2 de julho, a Copa Cristã lá na CELD. E vai ser fantástico. Já estamos fechando com a igreja Sara, o Family Day também. Para fazer legal. O dia em família, com louvor, com almoço, com tudo. Então, ou seja, é uma praça onde a gente desenvolve o modelo do evento do nosso cliente. O que ele almeja, o que ele deseja, aniversários infantis. Tá bombando. Você tem uma equipe preparada para montar a estrutura do evento, não só na parte de alimentação, mas na parte de decoração também? Tudo. Você hoje a gente tudo faz isso. a ponte, nós fazemos a ponte com decoração, com buffet. Se eu quiser montar um aniversário de um filho, de um neto, enfim, independente da idade, eu posso chegar lá e falar, eu não quero me preocupar, eu quero simplesmente alugar o espaço. Qual o valor para você fazer isso aqui para mim? Você entrega tudo pronto? Tudo pronto. Tudo pronto. A gente só não se posiciona como uma casa de festa. Entendo. Mas, na verdade, você a gente oferece entrega serviço. tudo pronto. Entendi. Vários clientes nossos vão lá e saem com tudo e não se preocupam com nada. E essa área seria um espaço separado dos demais ou ele ficaria numa área comum, por exemplo? Fica numa área comum. Esse é o nosso diferencial, a nossa ousadia em se posicionar no mercado. Né? O que acontece? É um espaço aberto, certo? Mas coberto. Aberto, o que eu quero dizer, ele é amplo, né, Lacerda? Todos estão convidados para ir lá conhecer. São 10 mil metros quadrados o nosso imóvel lá. Então, é uma área ampla, aberta, né? Não é uma casa fechada, uma sala. Então, você tem várias pessoas circulando. Mas, na sua festa, ninguém vai circular no meio da sua festa. Exato. Porque isso é meio que intrínseco das regras, do regulamento em si da empresa, né? Todo mundo convive muito bem junto. Então, eu acredito, Lacerda, que esse é a proposta do esporte. É esse social. Integrar, né? É integrar. Verdade. Então, realmente, por que eu não vou me sentir à vontade? E lá é um ambiente seguro, monitorado por câmeras. Temos o banheiro infantil, temos o PNE, né, para os deficientes também, os cadeirantes. Então, tem estacionamento próprio, não cobramos estacionamento. Então, temos algumas facilidades. Principalmente para eventos, né? Quando você não cobra estacionamento. E um estacionamento amplo, diga-se de passagem. Hoje tem capacidade para o quê? Uns 100 carros. 100 carros. 100 carros. Então dá para fazer até casamento lá. Dá mesmo, a gente vai começar a divulgar isso. Até casamento dá para fazer, né? Um espaço desse com estacionamento, você pode também entrar na linha de recepção de
formaturas Você tem uma estrutura hoje, Isso mesmo. inclusive, de alimentação lá, né? Por exemplo, Isso. almoço, janta, porções. Para quem, por exemplo, você citou o fato, eu vou lá com meus amigos jogar um futebol, mas a família quer ir junto. Normalmente nas quadras fica aquela coisa limitada, você ficar sentadinho ali perto da grade, assistindo futebol. Já fui em algumas, inclusive. Mas você proporciona algo a mais além disso, né? Isso, Para os exatamente. familiares. Quero levar a família, então enquanto a gente está jogando, vocês vão confraternizando, batendo papo, assistindo o jogo. Nossa, E depois a gente participa. Você tem essa estrutura lá, né? isso é super comum hoje com os comum, nossos né? ferinos. Sim, a maioria dos nossos ferinos hoje, as esposas, enquanto eles jogam o futebol, ou que seja o beach tênis, as esposas ou os amigos que Sim. não vão jogar bola, eles ficam ali confraternizando. Por quê? A gente está com telão Sim. também, então a gente está transmitindo Champions, estamos transmitindo Libertadores, fazemos várias promoções de chopp lá na nossa praça também. Sim, também tem. E detalhe, o chopp lá é diferenciado, né? Você tem aquelas... Exatamente. Explica aí. Uma torneira, né? Duas Aham. câmeras frias. Nós temos 16 torneiras de chopp lá na CELD. Então, o chopp é garantido gelado e trabalhamos lá com algumas marcas, né? De chopp. Sim. E agora a gente está com essa promoção do Campeonato Libertadores lá para vocês. Então, tudo isso pode agregar no seu evento e pode agregar, inclusive, para levar a torcida para assistir o jogo lá. E a gente transmite todos, a Prime, a Amazon, a gente tem todos os canais Todos lá. os canais. Então, todos. tá, mas e a escolha? Só tem um telão. Um telão e várias TVs. E como é que funciona o esquema do jogo ali? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro está rolando. Você determina o jogo que vai passar ou... Isso, geralmente a gente transmite no telão o jogo mais cotado, O principal. né? O principal. A gente está sempre transmitindo no O que telão está em principal. evidência, por exemplo, no canal do Amazon, por exemplo, é aquele que vai pro ar. Isso, exatamente. Exatamente, é isso que a O jogo gente das passa. quatro, passa mais de um ou Mais. assim, no mesmo dia? No mesma noite, sim, passa mais de um. A partir das 7h30, porque a Libertadores é cedo, tem né? Libertadores, Champions tem, à tarde. Às vezes a escolinha de futebol, as crianças, os meninos saem ali 6h30. Já eles vão direto para assistir. param ali na praça e ficam assistindo os jogos. E ali ele muito tem a bacana. estrutura não só de assistir o jogo como refrigerante, bebidas, outros tipos de bebidas e porções também. Exatamente. A gente tem toda a parte de gastronomia lá, porções, lanches, assados. A gente chama da nossa cantina. Sim. Isso. Além da cantina tem um restaurante mesmo, né? Isso. Que é servido diariamente, almoço e jantar. Almoço e jantar, é verdade. A gente serve hoje estamos com prato feito no horário do almoço e no horário da janta também. Um prato executivo e que sempre segue o cardápio do dia. Entendo. Então a gente sempre traz algo, lógico, é uma comida saudável, leve, porque a gente está trabalhando com esporte. Claro. Mas a gente também tem a porção das porções, que daí dá aquela caprichada, né? Sim, entendi. Para quem quer acompanhar com a cervejinha. Legal. E agora eu te pergunto com relação aos aluguéis do espaço, tanto das quadras, quanto também do espaço para o outro tipo de lazer ou de eventos. Como é que isso é feito? Como é que as pessoas podem reservar? Tem um caminho a ser seguido? Tem regras a serem cumpridas? Como é que funciona isso? Na verdade, o melhor de tudo, Lacerda, é porque a gente customiza, a gente atende de forma individualizada o nosso cliente. Cada um é um indivíduo, a gente trata individualizado. Lógico que a gente tem um regimento, uma regra, né, que rege todo o condomínio, digamos assim, né, o hub de negócios. Porém, o que é o melhor fazer é entrar em contato conosco, realmente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né? Se pudermos deixar aqui embaixo também, né, na descrição. Se quiser falar, e depois já vai para o vídeo também. É o @Celd Esportes no Instagram, no YouTube, Celd Praça de Esportes, e o WhatsApp é 479... Peraí, esse é o meu. É o 984-599000. 84-599000. Esse é o que eu falo lá. Eu falei, Isso. 984-599000. E esse aqui é do Insta, é o @Celdesportes, e do YouTube? Do YouTube, Celd Praça de Esportes. Celd Praça de Esportes. E coloquem Celd lá no TikTok, que a gente também está no TikTok. Celd no TikTok, olha Celd aí. no TikTok. Estamos lá com aproveitando todas as redes. Estamos. Agora eu te pergunto, e a tua capacidade, o teu limite de atendimento diário lá
ele se limita a quanto? Você, por exemplo, quantas quadras de esporte você consegue paralelamente atender por hora? 5. 5 quadras, com tamanhos diferentes? Sim, todas de tamanho diferente. Todas de sintético? Não, 4 de sintético e uma de areia. Uma de areia. Isso. Isso, cobra por... Isso, é locação, gente. Lá na CELD, a gente não é clube. Não precisa se associar. Sim. Não tem muitas pessoas que entram em contato conosco que perguntam: tem que pagar para entrar na CELD? Não precisa pagar. Na verdade, hoje você entra, você usufrui da estrutura e você consome lá. Sim. O que acontece? Não é uma praça pública, Entendo. aonde você vai, né, monta todo o seu piquenique, vai e não é cobrado. A gente não cobra a entrada, a gente cobra pelo serviço. A locação da hora quadra, a locação de uma churrasqueira, de um quiosque, de um espaço para realizar o seu evento, né? Então, quantas churrasqueiras você tem lá e quiosques? Hoje nós temos 7. Ele fica da parte externa do estacionamento ou ele fica próximo às outras atividades? Para me entender ali. Temos na parte frontal, assim que entra na CELD, a gente tem 3 churrasqueiras com mesas, toda equipada, né? Prontas para ser utilizadas, todas cobertas. Com capacidade para quantas pessoas cada uma delas? Nessas lá fora, que fica mais ao ar livre, mas é coberta, Sim. São capacidades, se eu não me engano, para umas 25 pessoas. 25 pessoas. Isso. E lá dentro... E o aluguel é por hora ou por período? Por período. Neste caso, a churrasqueira é por período. É por período. Manhã, tarde e noite, seria mais ou menos isso? Exatamente. Porque daí a gente titula como eventos. Certo. Um evento dura aí em torno de umas 5 horas. Sim. Você vai ficar confraternizando em torno de 4 a 5 horas. Exato. Então, a gente é cobrado por esse período. Aí, é consumido lá no local a bebida e a comida do nosso restaurante. Salvo aniversários infantis, que a gente oferece pacotes. E aí, aonde vem o buffet incluso. Confraternizações de aniversário de adulto também, Sim. a gente tem assador, a gente faz paeja, a gente faz todo... Pois é. Neste caso, por exemplo, da churrasqueira que você falou, que tem um aluguel para 25 pessoas, você me aluga espaço com o consumo da casa. É isso? Isso. Tá, mas na churrasqueira, quem faz o churrasco? Eu levo a carne ou... Pode levar a carne. A bebida que eu tenho que consumir da casa? Isso. É isso? A Só para me entender. Isso, a bebida consome Os da casa. acompanhamentos, por exemplo, se eu quero levar um pãozinho, eu compro com você ou eu só posso levar a carne? Para me entender. Pode levar. Tá, então, Isso. por exemplo, se eu bom tirar as dúvidas. eu estou tirando as dúvidas porque alguém, por exemplo, vai pensar nisso. Então, eu quero alugar um quiosque desse lá para 25 pessoas para fazer um churrasco para os amigos. O que que eu tenho que consumir na casa para que eu possa alugar? Eu pago o valor do aluguel, mais o consumo do quê? Isso, por exemplo, com o churrasco com os amigos, né? Isso. Isso, um ferino comum, não se tratando de um evento. Isso, a parte. A parte. Você, o cliente Eu quero alugar uma vez só, eu quero alugar um dia só. É um valor de locação pela utilização do espaço. A bebida é toda consumida na CELD. Sim. Pode levar sim. A gente é cobrado rolha como um restaurante. Sim, quer levar a tua, cobra rolha. Isso, como um restaurante. Mas salvo que você tenha a liberdade de levar sim a sua carne, temos para vender, caso necessário. Porém, pode levar a carne, pode levar os acompanhamentos, mas a gente tem para oferecer também. Lá. Tá. No caso, eu posso, no aluguel, levar a carne e o acompanhamento. Isso. Se eu quiser. Se quiser. Se Senão... quiser comprar conosco, pela comodidade, a gente tem para oferecer você já também. Tem qualquer tipo de carne, você tem tudo lá. A gente trabalha com contrafilé e alcatra. Ah, tá. Bom, teria 2 tipos de carne. Isso. Aí eu te pergunto, e se eu precisar de um churrasqueiro? Aí avisa com antecedência você e a também gente tem providencia. Um profissional que vai chegar e deixar tudo... Eu não quero me incomodar, eu quero levar 25 pessoas para fazer um evento. Isso. Aí eu quero que você me forneça carne, bebida... eu posso previamente definir uma quantidade de consumo, posso definir uma quantidade de carne que eu quero. Isso. Posso definir isso? Pode. A gente trabalha com valor por pessoa daí. O buffet. Como se fosse um valor de pessoa que é contratado. Sim, incluindo a bebida ou a bebida à parte? A bebida à parte. Mas eu posso definir. Mas pode pré-definir. Quero tantas caixas de cerveja, tal. Isso. Aí você, vai ser tantas caixas é tua. Isso. Lá a gente trabalha com o chopp. A gente no trabalha... caso, chopp. Lá hoje a CELD trabalha com chopp, devido às câmeras frias, Sim, né? Claro. E a gente trabalha só com a câmera fria e com o long neck de cervejas. E refrigerantes à vontade. Entendi. Drinks a gente é contratado especificamente também. Entendi. Então, essa é a opção para os quiosques. Por exemplo, numa festa seria o mesmo critério também? Para me usar um salão maior, por exemplo, para receber até quantas pessoas num espaço maior?
Hoje a nossa praça festa. é sentados 150 pessoas, a nossa praça. Na área interna, praça central, que a gente chama. Se eu fosse alugar para um evento, essa área ficaria reservada para mim, é isso? Fica reservada para E você. aí as pessoas que circulam vão circular em outras áreas da CELD, que teria espaço para outras pessoas tranquilamente. Então a capacidade máxima hoje de atendimento lá, total? Nós tivemos um evento que a gente colocou 800 pessoas. Não, mas eu digo, independente do evento em si, a tua capacidade de atendimento. Isso. 800 pessoas. Atendemos super jogando bem. futebol, correndo, fazendo o que quiser. Tudo. 800 a 1000 pessoas é bem tranquilo. Legal. E você tem o teu atendimento de horário, ele vai de que hora até que hora? A gente está aberto a partir das 6 da manhã, com a academia. O bar, as quadras, geralmente começa a funcionar com as escolas de futebol a partir das 8 da manhã. Certo. E aí segue o dia todo com almoço, à tarde temos escolas, aulas novamente, academia sempre lotada, pilates, aulas de inglês, não mencionei, a gente está com aula de inglês e espanhol também, com a metodologia Gerrit aqui de Balneário Camboriú. E a gente fecha as quadras, a gente está alocando para muitos parceiros nossos aqui dos restaurantes, os hoteleiros, eles estão alocando muito meia-noite e meia. Olha. Então, eles fecham o estabelecimento e o time, os garçons, os recepcionistas, enfim, todo o quadro de funcionários, eles acabam se reunindo. Tá quase 24 horas trabalhando. Quase 24 horas. Vai até o quê? Até umas 2, 3? Até as 2. Aí 1h30, isso, 1h30 começa, aí 1h40, encerra o bar, as atividades, e aí realmente a equipe começa já a recolher os clientes. Esses clientes que jogam nesse nosso último horário, que a gente abriu excepcionalmente porque a gente sabe da demanda deles. Verdade. É o melhor horário que eles têm para jogar. Né? Então, a gente abriu, sim, mão desse horário para suprir essa demanda, mas ele sabe que não tem churrasco depois do jogo. Terminou o jogo. Terminou o jogo, é pra casa, no chuveiro e vai embora. A esposa agradece. Principalmente na madrugada. É verdade. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. O teu horário, como é que é a flexibilidade dele? Ele é de hora cheia, hora meia hora? Como é que funciona? Isso. Eu posso, por exemplo, das 6 às 7, das 7 às 8? Como é que funciona isso? São todos duas quadras. O que a gente tem flexibilidade é na areia. Os esportes de areia, a gente percebeu que eles têm uma flexibilidade, uma característica específica. Então, lá a gente loca indiferente. Porém, a quadra de futebol é um horário meio britânico, que a gente fala. Então, 2 quadras nossas funcionam com horário cheio. As outras 2 com horário quebrado. Quebrado, meia hora. Meia hora. Por quê? Meia hora que eu digo é 1 hora, mas começando em meia hora. Isso. 1h30, quer dizer, 13h30, 14h30, e a outra... Horas cheias. 14. Isso, exatamente. Por quê? Para justamente a gente fazer o rodízio dos vestiários, para não sobrecarregar os nossos vestiários. Entendo. Então, nesse sentido, quem quer tomar uma ducha após a prática esportiva, não fica, lotado ali os nossos vestiários. Sim. Apesar que a gente tem ali, olha, 3 vestiários. 3 vestiários? 3 vestiários, só masculino e um feminino. Tem capacidade de atender muita gente. Muitos ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa flexibilidade. Aí, o que é? Entre em contato conosco, vê o melhor horário, monta com o seu time e nos retorna o quanto antes, que lá, até inclusive, agora até o final do mês, para quem está nos acompanhando, né? Enfim, quando forem assistir, entre em contato com a gente, que a gente sempre tem promoção. Mas agora, por exemplo, a gente está com uma promoção de jogue 4 e pague 2. É verdade. Então, assim, o pessoal adorou. Ainda tem horário. São poucos, agora, mas ainda tem. Uma dúvida que eu quero aproveitar para tirar com você aqui. Com relação ao... São 4 horários, eu pago 2. Agora eu te pergunto, eu posso marcar um na segunda, às 10 da manhã, outro às 12 horas? Aí, na verdade... Como é que funciona esses 4 horários? Essa regra dessa promoção é o horário fixo. Tipo, 10, se eu marcar 10 da noite. Na quarta-feira, 10 horas da noite. Então esse horário vai ficar fixo nas próximas 4 quartas-feiras. Ah, entendi. Entendeu? Como se fosse uma ensalista. Entendi. Então, ele fecha um horário e aquele horário... Isso. Ele não foi azar dele. Sim, na semana. O horário ficou reservado para ele. Ficou reservado. Então, os 4 horários, ele vai pagar 2, mas tem que ser o mesmo horário, né? O mesmo horário, isso. Até por questão de organização. E é difícil montar um time a cada hora diferente. Assim, geralmente, quando você acerta um horário, um time ali, você agarra e vai, né? Porque, às vezes, eu escuto os clientes falando...
não tá tão fácil de conseguir gente para jogar, como eles falam. Porque tem que ter pelo menos uns 15, né? Pelo menos uns 15, né? Se sobrar um para apitar o jogo, ou pelo menos se alguém se machucar, entra, né? Mas assim, Não é a gente fácil. ainda tem espaço, para quem está nos ouvindo, Pois nos assistindo, a gente tem espaço até para montar outros esportes. Né? Eles nos procuram às vezes, quero montar remada, sabe? Pádel e tudo mais, sabe? Tu tem espaço para isso lá? Tem O quadra? pádel da quadra é mais complicado. Pois é. Mas a gente tem salas disponíveis, Lacerda, para alocar para outras atividades físicas. Além disso, você tem salas né, à disposição para outras atividades permanentes, seriam? Permanentes, exatamente. Por exemplo, a sala que você tem lá, o que caberia hoje a nível de serviços que pudessem ser oferecidos? Bom, tem aí, né? Dá para montar aula de dança, né? Aula de yoga, dá para montar a bike, né? Dá para investir em bike, que está muito em alta também. Tem aquela do remo também, né? Tudo que envolva a parte de esportes, realmente. Inclusive, The Ocean Race teve um espaço que era isso, de remo, né? O pessoal tinha uma tela na frente. É muito bacana. Assim. É essa que você diz, Isso, né? é essa que eu Achei falo. muito interessante aquilo ali. Viu? É um exercício super completo. Pois é. Dá a impressão que o cara teve com uma tela na frente, eu acho que com ar, sei lá. É bem virtual e não é ao mesmo tempo, né? É isso. E tu teria espaço lá para montar isso também. Quem tiver interesse, entra em contato pelos mesmos canais aqui? Isso, exatamente. Pode pedir pelo meu nome, pode mandar. Pode entrar em contato com a gente, qual que é a vantagem de estar hoje na CELD e não montar em outra sala, em outro ambiente? A vantagem é que lá a gente já tem mais de 3 mil pessoas cadastradas no nosso mailing que são adeptas ao esporte. E essas pessoas receberiam a informação de que você está com uma nova atividade. Exatamente. Você tem um mailing que você está sempre mandando para essas pessoas. Exatamente. Isso é um fator bem diferenciado, né? Exatamente. Então, lá a gente consegue estar trabalhando e lá a gente fomenta, lá a gente respira esporte, lá a gente respira atividade física, então, lazer. Então, um ambiente agradável nesse sentido. Você gosta disso, né? Eu adoro trabalhar com isso. É leve. É bom quando é assim, né? É bom. Tá fazendo o que gosta, né? Exatamente. Aline, olha, eu queria que você ficasse à vontade para finalizar aí, falando o que você quiser. Foi muito legal esse papo, né? Já tive a oportunidade em outras vezes de estar conversando com você, mas eu acho que está valendo a pena a gente passar essa informação. Eu acho que o esporte está muito em alta, o lazer tem que ser muito mais valorizado, as pessoas têm que começar mais a se envolver com a sua família, e a integração via esporte, lazer, confraternizações é extremamente importante. O ser humano perdeu um período de afastamento em função dessa loucura que foi esses isolamentos que a gente teve que viver em função da pandemia. Eu acho que nós estamos precisando resgatar um pouquinho disso. E nada melhor do que espaços assim, que já é um ambiente familiar, por característica da administração, e um ambiente familiar por característica das pessoas que frequentam. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho disso também, e nada melhor do que um espaço como a CELD tem e oferece hoje para você. Isso, exatamente, Lacerda. E dando continuidade às tuas palavras, a pandemia, por que a gente precisa viver uma pandemia? Para valorizar as pessoas que estão ao nosso redor e conviver melhor em um ambiente aberto, em um ambiente seguro e aconchegante. Antes de vir, eu estava assistindo até um pedaço que compartilharam comigo no Instagram, porque hoje a gente está entrando na área de educação. A gente já está com a aula de inglês, de espanhol, e a gente está trazendo outras novidades com parcerias aí para a nossa cidade, na área de educação. Ou seja, hoje está muito comum, né, as pessoas falarem, essa criança é hiperativa, essa criança não para, se movimenta o tempo todo. Mas, gente, isso é uma criança normal? Isso é infância. Isso é infância. Isso é infância, sabe? Então, o que não é normal é uma criança no celular, onde só exercita os dedinhos. É que o normal virou anormal e o anormal virou normal dentro desse novo contexto, né? Exatamente. Então, a nossa proposta é justamente você, pai, mãe, família, avós, leva na CELD, que lá a gente tem um espaço enorme. Temos bola, sabe? Temos playground, temos balanço, para essa criança extravasar essa energia, certo? Porque muitas vezes você não tem mais aonde ir com seu filho, não sabe mais o que inventar, vai no shopping, gasta horrores, fica no condomínio, mas a criança já está enjoada. Então, ou seja, leva lá,
na CELD, que ela pode extravasar, depois, quem sabe, ela adquire uma vontade, né, uma curiosidade em como é praticar um esporte, uma Sim, atividade exatamente. física. É fundamental que a gente plante essa sementinha na infância, né, Lacerda? Com certeza. Essa prática, essa aderência, como é que eu digo assim, a adesão ao esporte. Depois de adulto, é mais difícil. A gente Com sabe, certeza. se não vem lá da infância, se não vem lá de Eu tô há baixo. 2 meses com a academia paga e não vou. Justamente. O Livelto ali, ó. Tá benzendo já. Não, aqui a gente tem uma parceria aí também. E eu tô 2 meses que amanhã eu vou. Amanhã eu vou. O Erivelto já foi algumas vezes, o filho dele tá indo também, mas eu tô enrolando. Eu sei o que é isso que você falou. Exato. Então, E na infância eu adorava estar na rua, pé no chão, jogando bola, correndo. exatamente. Então não vamos deixar perder essa essência, verdade, né? Porque a verdade. gente sabe que quando chegar na nossa fase, Verdade. é mais difícil ainda. Começa a se acomodar. Olha, se passa em frente à academia, fala assim, não, mas hoje não, vou amanhã. Exatamente. Então fica aí. E a partir de 1 ano, né? Já pode levar lá. A partir de 1 ano. E mesmo assim, se não quer participar de uma atividade Sim. esportiva, a gente está lá, o restaurante está aberto, Sim, o bar está aberto, claro. as TVs estão ligadas para assistir um jogo. Ah, não estão, entra. A gente está lá para servir. Legal. Para a gente ligar no programa que você quer, assistir o jogo no telão que quer. E assim, nossas crianças crescem lá à vontade, livre, fazem amizades, aprende a se socializar. É voltar a ter quintal em Balneário Camboriú, né? Tem gente que Isso. Adorei. Você cria um quintal, né? Antigamente a gente tinha isso, brincava no quintal, hoje em dia não. A gurizada ficar no celular dentro de casa. Isso. No máximo, quando o pai e a mãe deixam, ou alguém acompanha, desce na praia, se mora perto da praia. Mas quem mora afastado da praia não vai fazer isso com frequência. Não faz. Um E quintal falta lá. a localização, é Vamos verdade. falar agora. Então, né, vamos lá se divertir. As crianças olhando descalças, cria imunidade, anticorpos, né? A gente brinca que é a vitamina S. Isso, exatamente. A vitamina da sujeira. É verdade. Vitamina S. Hoje em dia se perdeu essa vitamina, né? Se perdeu essa vitamina. Não tinha nada, né? Parecia o cachorro vira-lata, né? É verdade. O cachorro de pedigree, aquele todo você vive no... O cachorro vira-lata na rua, como qualquer coisa. Quando a gente era moleque, era assim, né? Moleque, eu digo criança, né? Você viveu, tu não tem a minha idade, mas você também, longe da minha idade, evidentemente, mas você também teve a oportunidade de viver assim, né? Pé no chão, essas coisas. Sim, vivia na rua, com os amigos. Porque, assim, é importante a gente ter o quê? O convívio social da escola, aquela amizade, e uma amizade fora, num outro período. Né, para justamente você conhecer tribos diferentes. Exato. Então, assim, você vai criando possibilidades para aquela criança, para aquele adolescente, de fazer escolhas mais assertivas na sua fase adulta, o que realmente identifica. E você falar da base familiar, né? Que isso já vem de casa. Mas a gente comia terra e achava normal, né? Olha, Rua Edgar Linhares, 467, em Balneário Camboriú. Dá melhor aí a localização agora, Aline. Na Rua Edgar Linhares, 467, logo após o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Isso, é fácil de chegar lá, muito fácil. É muito fácil, é no viaduto da Barra, no PA da Barra, que muitos conhecem. Então fica ali no Nova Esperança, na rua que vai dar para a escola. Praticamente na metade da rua ali, né? Na metade da rua, exatamente. E é muito fácil, você sentido, quando você entra, vindo pela Marginal, vai ficar à tua esquerda, né? E o tamanho que é aquilo lá, vai ser difícil você não perceber. Não perceber, exatamente. Tem uma lombada bem na frente. Tem uma lombada bem na frente. Tem que reduzir. É verdade. Aline, muito obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. E foi um prazer estar aqui com você, batendo esse papo, tá bom? Obrigada, Grande abraço. Lacerda. E vamos lá, qualquer hora, fazer um churrasco lá na CELT também. Vamos fazer o churrasco do Portal Litoral. Vamos lá. Até mais, gente. Valeu. Olha, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela atenção, continue acompanhando a nossa programação e até o próximo Sem Restrições. Valeu, tchau, tchau.